Senhor presidente, demais vereadores, imprensa e povo que nos prestigia ainda nessa noite. Eu venho à toa aqui falar de um assunto pertinente e preocupante no Centro Carlos Barbosa. E acho que todos os vereadores já falaram e tocaram nesse assunto. Se chama Rua Coberta. Ou o Poder Executivo dá um jeito, desmancha aquilo lá, ou arruma. Essas duas palavras têm que ser bem ditas. Porque como que está lá e com a mudança do trânsito, infelizmente, não dá. Eu digo isso, eu tenho pena dos estudantes que pegam o ônibus dia de chuva lá. E eu tenho umas fotos para apresentar que não fui eu que bati essas fotos, certo? Vieram me passar as fotos para me levar nesta casa para os nobres vereadores e que o executivo toma o reconhecimento justo do local, certo? Não é uma crítica, certo? É só um apoio para arrumarem a rua coberta. Passa prefeito, passa outro e nada arruma, um culpa o outro. Ou desmancha aquilo lá. Pronto, mais fácil. Que é uma vergonha. Cíntia, pode passar as fotos aí, por favor? Então vocês podem ver o que está lá em dia de chuva, isso aí. Não foi minha autoria as fotos, só para dizer. Foi um município de Carlos Barbosa. Aí vocês acham que o trânsito está adequado nesse lugar. Os ônibus param, os carros passam por cima dos pedestres, dos estudantes, e quando chove aí? E aí? Eu acho que a melhoria do trânsito está funcionando, mas nesse local aí não está adequado para os estudantes. E eu quero que fiquem registradas essas fotos e encaminho para o executivo. Eu peço encarecidamente para levar lá na diretoria de trânsito, enfim. Vocês podem ver como que está isso aí. Não é crítica, é só uma sugestão para melhorar. Sou bem franco nisso. Então fica aí minha sugestão. O segundo assunto pertinente que eu levo, vou me antecipar aqui, é sobre a nova proposta salarial aos servidores. Vou falar o seguinte, eu acho que nós temos que ter um bom senso, certo? Pensar no assunto. Eu acho que nós somos independentes do executivo, judiciário, essa casa aqui. Nós temos que discutir muito sobre esses valores. Porque na rua onde que tu passa, não é o Matheus, não é nós, vereadores, é a população que está indignada o que está acontecendo lá. E eu peço para vocês pensarem, de modo geral, no orçamento de 2016. Agora não. Aí vai ter que pagar os aumentos dos salários, o PAC, certo? Desvio Machado, o asfalto. É muito fácil fazer obras. Eu tenho pena do próximo prefeito que vai entrar. Eu vou dizer isso para vocês. Se vocês não têm a consciência, o Matheus tem a consciência do aumento salarial. Eu acho injustamente, eu queria que levasse à toa ou a público o nome, não sei se posso fazer isso, eu não vou fazer, mas que a imprensa, não pela transparência, eu sei que a transparência tem, mas aquele pessoal que não tem computador nunca vai acessar para ver a transparência do município. Certo? Para duas categorias que eu tenho aqui, auditor tributário, certo? Estou falando com informações de um jornal local de Barbosa. Esse auditor tributário de 4.630, com 31 vai receber, nova proposta, 9 mil. Aí vocês falam o seguinte, certo? Por que não contrata um médico? O presidente falou, pagam 12 que vai. Sabe quanto que o médico vai aumentar? Míseros 2 mil.
por 20 horas. E aí eu falo para vocês, 9 mil, fora os vencimentos dessa pessoa, eu acredito que ele vai passar o salário do prefeito. Então quero que vocês pensem muito bem antes de votar isso. E o contador também. De 4 mil para 9 mil e pouco, 100% de aumento. Eu deixo na mente de vocês para discutirem isso e pensarem. Não votarem por impulso e por obrigação. Certo? E vocês pensam nos médicos. Que os médicos tiram a dor e fazem a cura da nossa população. Por que não conseguimos médicos? Porque um salário de um contador é 9 mil fora os vencimento, e o médico, como diz aqui, de 20 horas, 6.346. Certo? Não vou falar nem na área de magistério. Aqui. Que isso aqui é uma vergonha. R$100 de aumento. Para o magistério estava programado o aumento de 2%. E a reclassificação aponta 8,7%. Os R$100 seriam divididos em 3 parcelas, sendo de 40, estariam na folha de pagamento no mês de novembro, 30 no mês de abril de 2015 e 30 no mês de abril de 2016. Eu pergunto, quem ensina nossos filhos? Será que é o contador? Ou será que é o auditor tributário? Eu acho que são os professores que ensinam 1 mais 1 e as letras, o ABC. Por os futuros prefeitos, futuros vereadores, futuros médicos, futuros dentistas. Eu acho que tem que ter uma coerência no aumento de salário digna com os padrões normais. Não um aumenta 8%, outro 100%. E eu quero deixar bem claro aqui, certo? Que eu até trouxe meu celular aqui, como fez uma vez o vereador Miguel, e vou ler o que falaram aqui numa mensagem. Não vou falar o nome da pessoa. Eu acho que mais vereadores receberam, não sei. Eu recebi. Isso foi sábado. Acho que vi a notícia, eu estava viajando, cheguei de viagem. Olá, Matheus. Estou muito preocupada com o projeto de reajuste salarial apresentado pelo prefeito. Estou indignada com os favorecimentos que aparecem na reclassificação. Espero que isso não passe pela Câmara de Vereadores. Não sou contra os reajustes, mas sim os abusos. Isso é uma afronta aos munícipes. Agora vem a melhor parte. Com certeza, o seu avô não teria esse tipo de atitude. Eu acho que ele foi uma pessoa justa, meu avô. Por isso ele merece, depois de 59 anos, estar recebendo elogio de uma munícipe aqui no município. Então eu gostaria assim, ó, projeto entrando hoje na casa, que pensem os nobres e dias aqui sobre esse aumento de salário. E não pensem só no aumento, pensem em tudo que está acontecendo para o futuro. Vou dar parte para o Davi. Obrigado, Matheus. Eu vou me reportar sobre a rua coberta. Eu acho que é que nem você disse, o arrumar ou derrubar. Já aí o piso era asfalto, foi botado com as tijoletas, aí virou tudo uma buraqueira, é pior que as estradas do interior aí. Veja bem, foi um dinheiro muito mal gasto, tem que dizer a verdade, foi um dinheiro muito mal gasto. Agora está feito, vamos tentar arrumar. Outra coisa que eu diria, eu acho que o trânsito está fluindo bem, tudo, mas nós temos que pensar grande, eu acho que não está na hora de nós tirar essa... A cidade grande, ela tira a rodoviária, vai botando para longe. Nós aqui pensamos só nas 2 quadras do centro. É farmácia, é loja, é ônibus, é tudo aqui. Acho que nós temos que arrumar um ponto para os estudantes embarcar no ônibus, num lugar digno, que não chova, mas não precisa ser na rua central aqui, na frente da igreja. Se pudesse botar dentro da igreja, botariam dentro da igreja. Mas não é por aí o caminho. Eu acho que nós temos que arrumar um lugar, meio fora, um lugar adequado, um lugar que o pessoal pode se proteger quando vai embarcar, quando vai desembarcar. Aqui eu digo para vocês, não é mais lugar ser um ponto de embarque e desembarque dos estudantes. Temos que pensar grande. E quanto antes isso aí, porque aí é um caos.
Agora foi trocada mesmo, a gente viu as fotos. O pessoal você molha tudo, é aquelas poças d'água, passam alto, molha todo mundo. Então nós temos que pensar, é isso aí. Sobre o aumento do salário aí, mais adiante eu vou discutir também. Obrigado. Sim, agradeço, e a polêmica é interessante, mas se um grupo de governo que está há 17 anos e meio no poder, 17 anos e meio, não encontrou um local para os nossos 2.100, 2.200 universitários, com transporte pago 100%, de pegarem seu ônibus em local adequado, por favor. Então, eu acho que só falar não resolve. Né? É interessante, a concepção foi feita num projeto, aprovada, está lá. Tem que ser consertada, aquilo lá está feito e foi abandonada, simplesmente. Vem verba para fazer asfalto em tudo que é lugar no município. No interior, por que não asfaltam a rua coberta? É difícil? Ah, porque foi outro governo que fez. Mas essa rua coberta é para quem? É para o prefeito e vice que estava lá? Os vereadores todos aprovaram? Ou é para os mais de 2.000 universitários que pegam ônibus, que sabe onde eles pegavam? Imaginem hoje, no sistema antigo, lá no calçadão, parar os ônibus e o pessoal pegar na chuva. Então, que façam, se querem tirar a rua coberta, tirem, não tem problema. A concepção da troca de trânsito levou em consideração a principal utilidade da rua, que é o embarque e desembarque, não só dos universitários, mas das excursões que saem. Quantas excursões saem por semana de Carlos Barbosa? Onde é que é o ponto de encontro? Então, gente, não resolve criticar. Um asfalto na rua, a troca das telhas, que foi criticada desde a época, eu era vice-prefeito e discuti com o engenheiro, com o projetista, entende? Coloca as folhas de zinco e resolve o problema. E está resolvido. Senão arruma outro lugar. A questão do projeto do aumento, eu acho que a Câmara, a mesa diretora desta casa, teria 3 funções a fazer. Primeiro, pedir a retirada da urgência urgentíssima. É um projeto de extrema polêmica e comprometimento fiscal e financeiro do município. Eu pediria mais uns 30 segundos, se possível. Fazer um levantamento de, no mínimo, 10 ou 12 municípios ao nosso redor do porte de Carlos Barbosa Econômico para ver como que está a situação de pagamento das classes funcionais a esses servidores. E, em terceiro, realmente temos que ter o comprometimento econômico do município para os próximos anos. É complicado, daqui um pouco tiramos as verbas federais que estão sendo investidas no município, o que sobra de investimento próprio em obras do município. A responsabilidade é do Executivo, principalmente é nossa, nós que devemos ser o fiel da balança. Agradeço um minuto a mais e obrigado, o vereador. Obrigado pela parte. E eu deixo bem claro, o colega Davi, da vez falou que tinha asfalto, me desculpa, mas não tinha asfalto, era paralelepípedo. Não tinha asfalto ali na rua coberta. Tá. E... Bom. Sim, então desculpe. E dizendo, colega, muito bom as tuas colocações, que a comunidade deve saber. Vocês olham, você colocou muito bem para a rua coberta, está lá tudo chovendo para baixo, tudo sem telhado, e o Festa e Queijo está aí. Festa e Queijo está aí. Aí vocês olham, eu dou exemplo, tudo que o Irani e o Valmir fizeram, está deixando tudo apodrecer, caindo. Olha pelos abrigos de ônibus. O cara está fazendo um posto de gasolina. Quero dar os parabéns para ele. Vai vir imposto para o município. Só que tinha parada o abrigo de ônibus lá na frente. Onde é que foi aquele abrigo de ônibus? Não podia combinado com a empresa lá dizer, ó, vocês podem tirar, mas vai ser feito aqui nesse canto. Quantas pessoas que pegam o ônibus lá? E onde é que está aquele abrigo de ônibus? Desvio Machado, está tudo detonado lá. Então, o que fez o prefeito Irani e o Valmir, hoje o colega vereador, está deixando de destruir tudo. Não tem manutenção. Vocês podem olhar e podem me dizer se tem manutenção.
E sobre o salário, eu já discuti aqui nessa casa, colega vereador, e eu deixo bem claro que estranhei muito que o primeiro a saber a próxima a colocação ali foi o jornal. Aí todo mundo viu pelo jornal. Para que não fiz a reunião com os vereadores? Aí os vereadores têm que aprovar, é a imprensa, jornal que vai publicar antes de entrar na Câmara. Obrigado. Obrigado pela parte. São dois assuntos que merecem uma tribuna por essa situação. A questão da rua coberta, nós estamos falando há muito tempo, todos concordam, faltou as fotografias do telhado, quer dizer, é um patrimônio público, não é do prefeito, é da municipalidade, e o prefeito está deixando isso cair, apodrecer. Os tributos que são pagos, e não são poucos, os aumentos do IPTU que foram votados aqui, muitos deles terão que ir nesse tipo de coisa, esse desleixo com o patrimônio público. Isso se chama desleixo. Isso não se chama administração incomparável. Incomparável é aquilo que se vê aí. Não se vê em outro município. As paradas de ônibus, disse bem o Miguel, no Desinho Machado, o telhado levaram embora, mas isso é meses que está lá. Cadê a manutenção? Se nós deixássemos nossa casa nesse estado, iria cair também. Então, por favor, vamos cuidar do erário público. Isso ali não é dinheiro, mas é patrimônio público, não importa quem fez. O prefeito passa, a prefeitura continua. O povo de Carlos Barbosa continua. E a questão da reclassificação de cargos, eu não considero aumentos de salário, mas a reclassificação, sim, temos que rever. Obrigado. Obrigado, Matheus. É bem pertinente os assuntos que tu traz para a tribuna essa noite. E realmente a Rua Coberta, a gente pode ver há anos já que ela está um tanto quanto abandonada, né? E muita coisa acontece em prédios públicos de qualquer natureza. Uma escola, se levantar uma folha de zinco e essa folha não for reposta, com o tempo vai estragar a estrutura do telhado, depois passa para o forro, depois passa para as paredes, depois passa para o chão da escola e assim por diante. E a Rua Coberta não é diferente. Eu me lembro, antigamente, quando o Irani e o colega Valmir eram prefeitos, problemas semelhantes aconteceram no centro de saúde, que tinha infiltração, que isso e aquilo, mas nunca se deixou apodrecer. Sempre se tentou melhorar e buscar e corrigir os erros e os problemas dos projetos que tinham. E lá era semelhante o problema. Infiltrava água num telhado lá e foi tentado várias vezes mexer até que se arrumou, acho que alguns anos atrás, acho que agora está resolvido. Então a gente não pode deixar assim. E eu até acho que é oportuno, daqui a pouco, a gente fazer um pedido de informação, ver quanto que foi gasto pela prefeitura nos últimos 4, 5 anos na Rua Coberta. Acho que até seria interessante para todos nós sabermos quanto foi gasto. Eu não tive acesso à cópia, então, da resposta. Pode ser. Mas seria oportuno fazer de novo, então, para a gente ver quanto que foi gasto. E quanto a outro tema que tu traz da revisão dos padrões, também acho bastante importante tirar o pedido de urgência para que com calma possa ser discutido, porque nada adianta que a pouco tem aumento de 100 e poucos reais, se logo aí na frente, que a pouco tem uma revisão do índice do IPRAM, de contribuição dos servidores, que vai anular o aumento real. Né? A gente não sabe como é que vai ficar o impacto financeiro disso, que a pouco, em vez de 12%, que é hoje, se não me engano, 11% ou 12%, passa a 14%, 15%, o cálculo atuarial da revisão da contribuição dos servidores. Então, a gente tem que tomar vários aspectos antes de analisar qualquer coisa. Obrigado. Obrigado pelos à parte. Eu acho que só tenho a acrescentar isso aí.
E o Kirsch falou bem, que eu tinha me esquecido, sobre o IPRAM, certo? Sobre a Previdência. Eu digo com clareza, eu acho que o aposentado merece o dinheiro sim, porque trabalhou anos. Mas agora não o absurdo também que vai ganhar. Independente da pessoa que for. Certo? Entendeu? Então eu deixo aqui para os nobres edis que pensam nisso. E quanto à rua coberta, eu quero deixar bem claro que eu não estou contra o trânsito da rua coberta. E sim a situação que ela se encontra para os universitários pegarem o ônibus no dia de chuva. Ou falta uma organização, ou falta algo parecido assim. Como que tá, não dá para nós deixar. Vocês viram pelas fotos. Vereador Derni. Obrigado, vereador Matheus. O ano passado fizemos um pedido de informação para ver o quanto que o executivo tinha gasto com a manutenção dessa rua e dizer que em 6 ou 7 anos dessa rua já foi feita manutenção todos os anos. Então alguma coisa ela teve de errado na sua concepção, porque é inadmissível uma obra que dá manutenção todo ano, uma obra nova. Então eu vou sugerir ao executivo que faça um orçamento para ver quanto custaria para fazer todas as reformas que precisa. Acho que tem que se fazer uma rua nova, uma cobertura nova. Como falou o colega Daniel, ele mesmo, quando vice-prefeito, questionou a engenharia por ter feito o projeto. Então, quer dizer, na concepção já estava errada, foi visto pelo colega vereador que era vice-prefeito, e agora a gente critica a atual administração por não fazer manutenção. Mas e quanto custa para reformar essa rua toda? Talvez a vantagem de botar ela abaixo, como foi dito aqui, é fazer uma nova. Talvez custe mais barato do que fazer uma manutenção. E dizer, colega Miguel, que tinha asfalto, sim, em cima do paralelepípedo, claro que sim. Como todas as ruas do município são que se fazem em cima do paralelepípedo o asfalto, aquelas que não têm pavimentação, mas tinha asfalto. Então, acredito que seria uma incoerência agora fazer o asfalto de novo. Então, tem que consertar ou evitar que se passe trânsito pesado nessa rua, porque o que está causando o problema é o trânsito pesado, e é o ônibus que está aí. Foi construído para ser parada de ônibus? Não sei. Eu não sei o objetivo na época da construção. O objetivo era uma parada de ônibus, poderia ter sido construído em outro local, fora do centro, e não colocar no centro da cidade. Então, acho que quando a gente faz uma obra deste impacto que tem que ser, ver todas as variáveis que vai ter para fazer no melhor local. Então, se era para ser um abrigo de ônibus, podia ser feito num outro local, um impacto menor para o trânsito, os ônibus para os estudantes, para tudo. E quanto à reclassificação de cargos, Matheus, não é um reajuste de salário, e sim uma reclassificação. Então, é isso que temos que estudar em cima desta situação. Mais um segundo, presidente. É uma reclassificação que é muitos anos e a administração pública mudou muito nesse tempo e tem que fazer a reclassificação. Os valores, uns vai ter mais, outro vai ter menos. Não pode fazer, não é reajuste de salário que tem que ser todos iguais. A reclassificação vai ter disparidade, claro que sim. É isso que nós temos que avaliar. Obrigado. Eu vou concordar com as tuas palavras, vereador Denir, mas eu acho que tem dois absurdos aí no meio, na reclassificação. Certo? 100% para duas categorias, algo de estranho tem. Eu só deixo o meu ponto de interrogação aqui. Certo? Essa é a minha opinião. Seria isso, presidente. Obrigado, Matheus. O vereador Rafael sugeriu antes, durante as explanações, fosse enviado um ofício para a empresa Oi, telefonia móvel, né? A Oi em geral. Eu boto em votação, se alguém é contrário. Então foi aprovado aqui o envio de um ofício para a empresa Oi. A próxima sessão ordinária é dia 2 de junho, às 18h30. Posteriormente teremos a sessão comemorativa, né? De terno e gravata. Terno e gravata, isso. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.